Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, eu vou usar uma passagem paralela a essa que nós lemos de Marcos. Você pode checar na sua casa, caso não conheça, mas no capítulo 15 de Mateus, do verso 21 ao 28, é uma passagem paralela a essa, que nós acabamos de ler em Marcos. E essa é uma das conversas mais interessantes com Jesus, registrada nos seus evangelhos, também aparentemente estranha, não só isso, mas ofensiva aos nossos ouvidos, e nos deixando até perplexos com as palavras de Jesus a esta mulher. Portanto, se nós dermos atenção devida ao contexto do que Jesus está falando, especialmente nesse contexto do Evangelho de Marcos, o que acontece antes, e depois se você der continuidade aos próximos capítulos, nós vamos ver mais uma vez a beleza do Evangelho, de um Evangelho que não foi somente para a salvação dos judeus, embora nós vimos na conversa com a samaritana que a salvação vem dos judeus, mas para todos os povos espalhados na terra. E eu gostaria de destacar 3 exemplos da fé dessa mulher. Primeiro ponto, uma fé que persiste. Segundo ponto, uma fé que se humilha. E por último, como consequência desses 2 pontos anteriores, uma fé que é honrada. Primeira coisa, nos versículos anteriores, se você ler nesse capítulo 7 de Marcos, do primeiro versículo até o 23, é importante que você entenda o que aconteceu antes de começarmos no versículo 24, do qual eu li. Jesus estava tendo um debate com os escribas, com os homens que conheciam muito bem a lei de Deus. Do que eles debatiam? Do que eles falavam? Você vai ver que o contexto era acerca do que nos faz ou nos torna impuros. E eles criticam Jesus. Na verdade, os discípulos de Jesus, que antes de comer, eles não passavam álcool gel na mão, não lavavam as mãos. E Jesus vai dar um ensino para eles, que na verdade o que contamina não é o que entra na boca. Porque seja o que for que você coma, no máximo que vai acontecer, você vai expelir depois. Mas o que contamina o homem é o que está dentro do homem, o que sai do homem através da própria boca. Isso você vai ver lá no verso, do primeiro versículo ao 23. E não só essa questão de contaminação do que entra ou sai, mas quem realmente é impuro, quem realmente é contaminado. E dentro desse ritual todo, que aqueles homens estavam questionando Jesus, sem dúvida, o contexto era das pessoas. E terminando esse embate de Jesus com esses homens, logo no versículo 24, nós vemos que ele se retira. Isso era costumeiro de Jesus. O discipulado de Jesus não só acontecia nas multidões, mas particularmente com os seus discípulos. E também em conversas que nós também já conhecemos dele com os seus discípulos, pessoalmente, como Pedro, Tiago, João e por aí. E Jesus faz isso intencional, ele se retira para ter um momento de descanso e ao mesmo tempo para ensinar os seus discípulos em particular, longe das multidões. Mas olha o detalhe importante do versículo 24 de Mateus. Olha para onde Jesus vai. O verso 24 nos diz: Jesus saiu daquele lugar
e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Intencionalmente, Jesus vai para um local gentil, vai para uma área, ritualmente falando, religiosamente falando, contaminada, com pessoas impuras. E é interessante, se você olhar no capítulo posterior a esse, ele vai fazer uma segunda multiplicação dos pães, da qual ele havia feito a primeira, daqueles 5 pães e 2 peixes, em território judaico, e depois ele vai repetir o mesmo milagre em território gentil. Ele está trazendo uma informação aqui, ele está trazendo algo claro, especialmente para os seus discípulos, acerca do pão, do significado, e não é à toa que ele vai usar essa parábola com essa mulher acerca desse pão. Então não perca isso de vista, a intencionalidade de Jesus em ir exatamente nesse território gentil. Ele foi para os arredores de Tiro e de Sidom, intencionalmente. E é interessante que Jesus vai a uma região que não só os escribas, do qual nos primeiros 23 versículos, debatiam acerca não só da comida que contamina, mas daqueles que eram impuros, ou seja, de acordo com a religião deles. Não se esqueçam, seus discípulos também pensavam da mesma forma. E esta era uma curta viagem que Jesus faria, no mínimo, pouco mais, na verdade, de 30 quilômetros, dentro desse território gentil. E como tantas vezes, ele queria descansar. Não só descansar, mas ele entra naquela casa e ele não queria que ninguém notasse que ele estava naquela casa com os seus discípulos. Olha o versículo 24, a segunda parte do versículo 24, depois da informação de onde Jesus havia ido, segunda parte do 24 até o 26. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. A fama de Jesus, sem dúvidas, espalhou naqueles arredores também, gentílico. E não era por muito tempo que ele ficaria no anonimato. E aquela mulher, certa mulher que nós não sabemos o nome, nós sabemos aqui a fala dela, ela falava grego, sabemos a origem dela, cirofenícia. Mateus, no verso 22, vai nos dizer que é uma mulher cananeia. Ela ouve, ela sabe que Jesus está ali. Que interessante, ela não foi num território, porque ela sabia que ela não tinha o direito de ir até Jesus, mas ela soube que Jesus estava na vizinhança, e ela não perde tempo, ela vai atrás de Jesus. E essa mulher, meus irmãos, ela sabe que em nenhum momento ela tinha nenhum direito de ajuda, de pedir ajuda. Essa mulher, ela era gentia por nascimento, ela era incircuncisa, ela não pertencia à comunidade especial do povo de Israel. Ela era uma estranha aos pactos da promessa de Deus do Antigo Testamento em relação a ela. Na verdade, até a samaritana da última conversa tinha mais chance de conversar com Jesus do que essa mulher do nosso texto, que Marcos menciona no seu 7º capítulo. Mas, consequentemente, apesar de todo o desprezo, ser considerada até mesmo impura diante daquela sociedade, ela vai em busca de Jesus. Segundo os religiosos, um cão. Mas notem o que leva essa mulher a fazer o que fez. A grande necessidade que levou essa mulher a procurar alguém que ela sabia que era a única pessoa que poderia solucionar aquilo que, humanamente falando, era impossível. Olha a grande necessidade dessa mulher. O texto nos diz que a sua filha estava sendo afligida por uma possessão demoníaca. Ela tinha um espírito imundo. Meus irmãos, eu não sei se você já teve contato com algum processo. Eu, na minha adolescência, com 14 anos, já tive um choque de realidade espiritual que isso significa. Já tive outros casos onde eu tive que expelir demônios. É uma das condições mais tristes que um ser humano pode chegar. É uma das condições mais tristes. A pessoa perde o juízo,
ela perde o controle de si, ela perde a consciência de quem ela fica violenta, ela tem uma força excomunal, sobre-humana, fica violenta, e para piorar, ela mutila a si mesma. Se você olhar no capítulo 9, talvez você já tenha conhece essa passagem, um outro pai desesperado, com o seu filho possesso. Depois que 9 discípulos não deram conta de expelir aquele demônio, ele acha que Jesus era mais um e pergunta se o Senhor puder fazer uma coisa. E Jesus vai dizer o que para aquele pai? Se eu posso. Você não tem ideia, né, meu Senhor, com quem o Senhor está falando, se eu posso. O Senhor está me comparando com os meus discípulos? Ele vai dizer, tudo é possível ao que crê. E eu gosto da resposta daquele pai, o contrário da fé dessa mulher, mas eu gosto da resposta daquele pai, que é uma oração que talvez você e eu devemos praticar com mais intencionalidade. Ele diz assim, eu creio, ajuda-me com a minha incredulidade. Mas do contrário, essa mulher cria, a ponto de ir atrás de Jesus, e ela foi. Versículo 25 nos diz que ela lança aos pés de Jesus, e ela implorava que Jesus expulsasse da sua filha aquele espírito imundo. É interessante que Mateus vai nos dizer que ela não implorou apenas uma vez. Verso 22 diz o seguinte, eu vou ler para vocês o capítulo 15 de Mateus. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Não só uma fé, que é o primeiro ponto aqui, que persiste, que nós vamos entender especialmente no silêncio de Jesus a esse grito, mas uma fé barulhenta. Uma fé que incomoda os discípulos de Jesus diante do silêncio de Jesus. No verso 23, Mateus vai nos dar uma reação de Jesus que, sem dúvida, se você fosse um dos discípulos, você ficaria chocado, no mínimo, ou incomodado, e nós vamos ver que eles ficam incomodados, porque Jesus, segundo a NVT, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Ela sai gritando, possivelmente juntando o episódio do 7º capítulo de Marcos, com aqui o 15º, talvez até ele chegar àquela casa, ela já estava gritando atrás dele, e Jesus não lhe dá resposta alguma. Talvez você tenha pensado que o oposto ao amor é o ódio. O oposto ao amor não é o ódio, porque do contrário, de acordo com o caráter de Deus que nós temos aprendido nos domingos pelas manhãs, Deus, ele é amor, é um santo amor, mas também ele é um santo ódio, por tudo aquilo que é contrário à sua natureza, ao seu caráter. E dizer que o ódio é contrário do amor é contradizer a própria natureza de Deus, isso não é bíblico. Meus irmãos, o contrário do amor, sabe o que é? A indiferença. O contrário ao amor é a indiferença. E o silêncio de Jesus, nós vemos uma aparente indiferença, como se ele estivesse dizendo, eu não me importo com a sua dor, eu não importo com o seu problema, mas guarde o que eu acabei de dizer, uma aparente indiferença diante do grito. E diante do silêncio de Jesus, como eu disse, se você estivesse lá, no mínimo você ficaria chocado ou incomodado. Nós vemos aqui em Mateus, ele vai registrar a reação dos discípulos, que diz o seguinte, no verso 23, na segunda parte do capítulo 15 de Mateus. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, olha o pedido de Jesus, olha o pedido dos discípulos de Jesus, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Aqui nós vemos, não uma aparente, mas a indiferença em ação. Eles não vão pedir para Jesus exercer misericórdia diante do grito daquela mulher que havia uma filha sofrendo muito. Eles pedem para que Jesus a despeça, a mande embora, porque eles estão incomodados com aquela mulher gritando atrás deles. Mas notavelmente, nem a aparente insensibilidade de Jesus ou indiferença de Jesus, nem mesmo o incômodo egoísta dos discípulos fizeram com que essa mulher parasse. Ela persiste, ela não desiste.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui nós temos uma mãe desesperada. Uma mãe desesperada. Nas palavras belas de J.C. Ryle, ele diz o seguinte: por mais desesperador e imediável que pareça o caso daquela filha, ela contava com uma mãe que orava. E onde houver uma mãe que ore, sempre haverá esperança. Meus irmãos, que exemplo! Muitas vezes, a única esperança que você ou eu temos como pais é orar pelos nossos filhos. Talvez você já tenha tentado tudo. A única esperança, e onde houver uma mãe que ora, sempre haverá esperança para os seus filhos. Aquela mãe, ela persistiu diante daquela aparente insensibilidade de Jesus, diante do incômodo dos seus discípulos. Ela insiste até que Jesus quebra o silêncio. E é interessante, não só essa aparente insensibilidade de Jesus, mas quando ele quebra o silêncio, é algo que mostra uma aparente rejeição. Verso 24 do capítulo 15 de Mateus diz o seguinte: ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu não sei você, mas talvez aqui eu já desistiria. Primeiro o silêncio e depois isso. Mas nem mesmo a sujeição exclusivista que Jesus deixa claro, que essa sujeição exclusivista judaica, da prioridade de salvar primeiro os judeus, nem mesmo diante disso, essa mulher para. Ela lança de joelhos. Em Mateus ela vai dizer: ajuda-me. Ajuda-me. Meus irmãos, nós não podemos, infelizmente limitados como somos, mas nós não podemos ouvir o timbre, o tom de voz de Jesus com essa parábola que ele vai contar. E aqui eu entro com o segundo ponto, uma fé que se humilha. Eu não tenho ideia, mas eu imagino ternura nas palavras de Jesus no verso 26, e depois nós vamos ver um detalhe no capítulo 7 de Marcos. Mas no verso 26 de Mateus, do capítulo 15, diante dessa aparente rejeição, olha o que ele vai dizer. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meus irmãos, no plano de Deus, ele havia decidido, de maneira soberana, perfeita, que as bênçãos centradas em Cristo seriam oferecidas em primeiro para os filhos. Que filhos são esses? Os judeus. A oportunidade de serem completamente saciados com esse pão que desceu do céu era dado primeiro aos judeus. Era uma prioridade deles. Mas o que seria estendido aos gentios como vocês e eu, só seria algo chamado de privilégio. Seria, por assim dizer, uma exceção a essa regra. Não é à toa que Jesus, quando ele manda a sua primeira comissão de discípulos, de 2 a 2, lembra o que ele disse? Primeiro vão ao povo judeu, ao povo de Israel. Declarem, diga que o reino de Deus já se faz próximo, que eles se arrependam. Eu dou a vocês autoridade para expelir demônios, para operar milagres, para testificar essa mensagem, que primeiro ao povo. Depois nós vamos ver lá em Mateus 28, que depois não foi só algo territorial, não só algo dentro desse contexto judaico, cultural, mas para todos os povos, mediante a autoridade de Cristo Jesus. Mas até então, não se esqueça, essa era a regra. Essa mulher conhecia a regra, e não é à toa que ela entende as palavras de Jesus. E qualquer afastamento desse propósito, como eu disse, tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros, seria nada menos do que um privilégio. E dentro desse contexto, Jesus deixa claro que nenhum animal
doméstico que você tenha, igual a Denise tem um cachorro, né, que ela gosta muito. Eu tenho uma cachorra que eu gosto muito. A Grazi tem 2 cachorros que ela gosta muito. Embora, por mais que você goste dos seus animais, jamais, acredito eu, que você vai amá-los mais do que os seus filhos. Jamais você vai deixar os seus filhos morrerem de fome para que os seus animais comam no lugar deles. Tudo bem que hoje em dia, nos nossos dias, tem exceções à regra. E é isso que Jesus está dizendo. Aquela mulher, diante dessa fé que se humilha, ela não era orgulhosa. Ela não deixa com que o seu ego, ou talvez até mesmo a ofensa daquelas palavras, levasse ela a desistir. E ela demonstra esse aspecto da fé, uma fé que se humilha. Meus irmãos, se você ainda não entende, se você ainda não experimenta na sua vida cristã o que é humilhação, você não sabe o que é ser cristão. Porque um dos imperativos da palavra de Deus é que nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Porque enquanto isso não acontece, nós não vamos experimentar a honra que Ele nos dá em tempo oportuno. Deus jamais vai honrar uma fé que antes não esteja disposta a se humilhar. E oração é exatamente isso. Ela humilha o homem e exalta a Deus. E aquela mulher agarra esse privilégio. Ela agarra com todas as suas forças. Ela sabe que não tem direito algum, não tem nada para oferecer, mas ela agarra aquele privilégio. Vou ler o que um comentarista disse acerca disso. Olha as palavras que ele disse. A sua fé, ou seja, a fé daquela mulher, abre aspas, a sua fé, dada por Deus, foi forte o suficiente para entender que Jesus não a mandaria embora. Ao se referir aos cachorrinhos, Jesus havia dado a mão àquela mulher, e ela agarrou o braço inteiro. Ela transformou a palavra de aparente reprovação numa razão de otimismo. E por meio disso, uma grande derrota torna-se uma vitória brilhante. Fecha aspas. Marcos, no verso 27, olha o que ele disse. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha esse detalhe nas palavras de Marcos. Deixe primeiro os filhos fartar-se. Era como se estivesse na cabeça dela: opa, peraí, o Senhor está dizendo então que há uma possibilidade, depois deles estarem satisfeitos, vai sobrar, mesmo que seja as migalhas, mesmo que seja aquilo que você joga no chão quando vai limpar a sua mesa, do que sobrou do café da manhã. E ela, em outras palavras, eu me contento com as sobras, é suficiente para mim. Esta é uma fé que, sem dúvidas, não se esqueçam, os discípulos estavam assistindo tudo. Jesus, como um dos maiores, ou o maior pedagogo, ele usava todas as circunstâncias, para não só revelar quem ele era, mas especialmente para ensinar os seus discípulos, diante daquelas circunstâncias. E sem dúvidas, ele queria que os seus discípulos aprendessem com o exemplo daquela gentia, que diante deles, acreditam alguns pesquisadores, que Jesus olhava para os seus discípulos enquanto contava essa parábola do pão e dos cachorrinhos, ensinando aqueles discípulos que era hora de tirar aquele preconceito, lembrando de alguma forma aqueles discípulos que lá no Antigo Testamento, onde tinha muitas viúvas dentro do território de Israel, um povo que era especial, escolhido, aonde que o profeta de Deus havia procurado ajuda? Nos territórios de Sidom, no território gentílico. O profeta vai procurar pão, onde uma viúva com seu filho, era a última comida que eles tinham, e depois disso eles iriam morrer diante daquela fome, que o próprio profeta havia orado para que viesse. No meio de tantos leprosos do Antigo Testamento, quem é que é curado pelo discípulo de Elias? Eliseu? O orgulhoso Naamã, não é verdade? Gentílico.
Então não é uma novidade do Novo Testamento que Deus veio, que esse Cristo veio salvar o que estava perdido, não só do seu povo, mas de todos os povos. Pelo contrário, ele veio para que era para os seus, mas os seus não receberam. Olha o paradoxo disso. O povo pega o pão e lança, e talvez aqueles queriam lançar em qualquer outro lugar, menos para os cães gentílicos, por assim dizer. Eles desprezam o pão. Pelo contrário, até um ciúme na parte dos judeus, que Paulo vai usar isso no argumento dele em Romanos 9, 10 e 11, porque a soberania de Deus na rejeição do seu próprio Filho fez com que nós fôssemos alcançados. E sem dúvidas, Paulo falava: eu oro como apóstolo dos gentios, que de alguma forma o meu povo, ele amava tanto o povo dele, que ele mesmo, assim como Moisés, o único homem em toda a Bíblia que não usou hipérbole, não foi exagero, ele mesmo disse: eu prefiro ser condenado, se de alguma forma isso leve o meu povo a ser salvo. A única pessoa à parte de Paulo foi Moisés que falou isso, mas não era nem Moisés nem Paulo, Jesus que foi condenado, para que não só os judeus, mas você e eu pudéssemos ser salvos. Privilégio. E sem dúvidas, Jesus espera de você e eu uma fé como essa, uma fé que persiste, uma fé que se humilha. E olha o terceiro e último ponto, uma fé que é exaltada na reação de Jesus no versículo 29, no capítulo 7 de Marcos. Olha comigo. Então ele, Jesus, lhe disse: por causa desta resposta, aqui eu vejo um sorriso nos lábios de Jesus, e sem dúvida ele olhando também para os discípulos. Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Por causa desta resposta. Que resposta? Verso 28 do capítulo 15 de Mateus. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Volta um pouquinho, faz uma retrospectiva desses 12 homens num barquinho, quase afundando. Ele olha para eles e disse o quê? Cadê a fé de vocês? Agora eles estão olhando para uma mulher que não tinha metade do conhecimento que aqueles homens tinham, não tinha visto a metade do que aqueles homens tinham visto. Fala: grande é a sua fé. Que aula, que discipulado de Jesus. É muito interessante, você não vê ela questionando, ela confia e vai embora. A gente não vê nenhuma outra palavra dela. Se você olhar nos evangelhos, só uma outra pessoa surpreende Jesus com a sua fé. Aquele centurião romano que vai atrás de Jesus e pede que Jesus de alguma forma pudesse ajudar o servo dele que estava doente. E é interessante que Jesus se oferece para ir com ele. Ele fala: não, o senhor não é digno, assim como eu sou um cão, o senhor não é digno de pisar lá no meu teto, na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, e quando eu mando um servo fazer isso, ele vai. E eu creio que o senhor é um homem de autoridade, eu creio na sua autoridade. E Jesus, lá em Mateus verso 10 do capítulo 8, olha o que Jesus disse. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, especialmente aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel, esse povo escolhido, em Israel ninguém com tamanha fé. Marcos nos diz, no versículo 30, que aquela mulher creu o suficiente para ir para casa. E ela volta e encontra sua filha totalmente restaurada. Como nós cantamos hoje à noite, em paz. Uma paz que ela nunca havia experimentado. Nós não sabemos quantos anos essa menina sofria. Eu quero parafrasear a frase dessa mulher diante da parábola de Jesus. Se dizes que eu sou um cachorrinho, eu sou. Mas também significa que eu tenho um dono, um mestre. E esse mestre és tu.
Significa que humildemente pertenço a uma família e posso me contentar com as migalhas. Os judeus desperdiçaram esse privilégio. Até mesmo no Antigo Testamento, eles maldizeram, disseram que estavam cansados daquela comida. Eles não só desprezaram, eles mataram a Jesus. Ele veio para os seus, um povo especial. Mas eles simplesmente o rejeitaram. E louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Oh, quão maravilhosa é a sabedoria de Deus. Não foi um plano B nos salvar, nós gentios. Já estava no plano, antes mesmo de tudo ter sido criado. Quando Adão pecou, não foi um plano B. Opa, Adão não foi perfeito o suficiente para me obedecer, a gente tem que mandar um segundo Adão. Não, já estava estabelecido. Já estava escrito. Onde nós iríamos ser alcançados por esse imensurável amor de Deus. Um amor que deveria humilhar você. Um amor que deveria me humilhar. Porque ele é imerecido. Não há nada que você faça para merecê-lo. Não há nada que você dê em troca. Ele nos constrange. Lutero bem disse, olha as palavras de Lutero: Deus nos ama não porque tenhamos grande valor. Nós temos um grande valor porque Ele nos ama. E eu concluo com algumas perguntas práticas diante de tudo que nós ouvimos acerca dessa fé que persiste, acerca dessa fé que se humilha e, no fim, uma fé que Deus honra. Primeira pergunta, meus irmãos: se uma mulher gentia, com seu pequeno conhecimento do Senhor, pôde conseguir tamanha bênção, o que se espera daqueles, como nós, maiores privilégios desse outro lado da cruz? Segunda pergunta: nós, como pais, estamos dispostos a amar o nosso Salvador e a nossos filhos como esta mulher amou? Se Deus quiser, nós ainda vamos proporcionar às crianças, que hoje nós temos 2 e teremos mais, se assim o Senhor permitir, um culto infantil, enquanto nós adultos estamos aqui cultuando o Senhor, mas não substitui o culto no lar. A ideia é instigar os pais a fazer o que nós fazemos aqui durante a semana. O que nós fazemos aqui no domingo, você pessoalmente tem que cultivar isso semanalmente. Essa mulher, sem dúvidas, impactou a vida da sua filha com a sua fé. Sem dúvidas. Ela amou o Senhor e amou a sua filha. Terceiro e última pergunta: como igreja, segundo a IPI de Anápolis, será que estamos sendo indiferentes em meio aos gritos de socorro daqueles que nos cercam em nossa sociedade? Lembram da reação dos discípulos diante do silêncio de Jesus? Eles pedem para que Jesus despeça aquela mulher, mande ela embora, porque eles estavam incomodados com aqueles gritos. Será que nossa igreja tem essa sensibilidade aos gritos da nossa sociedade? Será que em meio a tanto barulho, o Espírito Santo nos dá esse discernimento de percebermos quais são os gritos de socorro que você tem ouvido? E será que nós temos sido indiferentes? Será que nós, como igreja, estamos, por exemplo, quando nós voltamos à EBD, será que nós estamos mais preocupados com o horário mais confortável para nós? Ou com a possibilidade de estabelecer um horário que seja mais propício para que os de fora possam ter as chances de ouvir e conhecer esse Cristo Jesus que você e eu conhecemos e adoramos? Estamos dispostos, encerrando essa terceira pergunta, estamos dispostos a viver e demonstrar a essas pessoas
que só em Cristo há verdadeira esperança?